pessoal, estamos começando mais um Jeito de Ser Podcast, esse espaço para bater um papo humano com quem está aberto a isso. Estamos aqui na Bonamix Studio, nossa parceira no projeto, a quem eu agradeço mais uma vez. E a nossa convidada de hoje é a repórter, jornalista Josiane Teixeira, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Ela tem passagem aí por grandes veículos já do Noroeste Paulista, né, como CBN, Gazeta de Rio Preto, DL News, e está pela segunda vez no Diário da Região. Josi, super obrigada pela sua presença aqui. Fiquei muito feliz de você aceitar esse bate-papo. Eu fiquei feliz, Lígia, pelo convite e espero corresponder à expectativa. Também admiro muito o seu trabalho. Que bom. Josi, uma coisa que me chama atenção, além do seu trabalho, né, que eu já acompanho e tal, é a sua relação com as redes sociais, né? O fato de você... que eu acompanho você por lá também, né? O fato de você falar de você, sabe? Não ser aquela coisa só objetiva do jornalista, né? Pra você sempre foi tranquilo, assim? Tipo, falar de você, falar da sua vida, dos seus sentimentos? Eu sempre gostei muito de usar as redes sociais, especialmente o Facebook. Porque eu acho que o Facebook é uma plataforma um pouco mais sincera do que o Instagram. O Instagram, a gente só posta felicidade lá, viagens, conquistas, e o Facebook a gente posta o dia a dia. A imagem é obrigatória no Instagram, né? No Facebook, se você só quiser escrever, né? Isso. Parece que quando você posta alguma coisa triste no Instagram, parece que não dá liga ali, não combina, não é o espaço para você utilizar aquilo ali, né? E no Facebook, eu acho que compartilhar um pouco da vida também é uma maneira de se sentir acolhido hoje. Porque a gente vive uma correria, uma falta de tempo, tentando trabalhar com o emprego, com a família, com o filho e tal. E cada vez menos a gente tem tempo de interagir com os nossos amigos, né? A gente tá sempre falando dos amigos, vamos tomar um café, vamos marcar um sorvete, e vai sempre protelando, sempre deixando para depois. Então é uma forma também de eu comunicar aos meus amigos o que está acontecendo na minha vida. O que acontece com a rede social é que isso é potencializado, né? Eu acabo fazendo mais amigos e conquistando mais amigos a partir do momento que eu começo a compartilhar coisas que são reais do dia a dia. Eles veem nisso uma identificação. Porque as pessoas estão sempre postando conquistas. Não que eu poste só problema, não é isso. Mas as agruras da nossa realidade, né? As pessoas vão se identificando e vão compartilhando ideias com aquilo. E é um ótimo canal também para a gente pedir conselho, para a gente pedir direcionamento, para a gente pedir uma indicação de um profissional de repente, sabe? Então, eu acho que a sinceridade com que eu trago as questões do dia a dia, às vezes brincadeira, né? Por exemplo, você tá no supermercado e fala assim, gente, a fila do lado sempre anda mais rápido, né? Não é possível. Aí o pessoal vem tudo, nossa, eu achava que era só eu que tinha esse pensamento e tal, né? Já conecta, né? Então acho que você trazendo essas pequenas doses do dia a dia, as pessoas elas vão querendo participar também desse tipo de conversa, né? Acho bem legal essa troca. E você falou assim de amizades e tal, você até já acabou fazendo amizades por ali, assim, se tornando um pouco próximo de pessoas que você não conhecia? É impressionante, porque assim, eu até digo para algumas amigas facebookianas, vamos dizer assim, principalmente em situações de aniversário, que às vezes eu tenho a impressão que a pessoa me conhece mais do que um amigo físico mesmo, que porventura eu tenha participado da vida num ambiente de trabalho, na escola, na faculdade e tal. E a forma com que eles te parabenizam e torcem sinceramente por você quando você compartilha uma conquista, né? Por exemplo, eu compartilhei recentemente que eu comprei a minha primeira casinha própria. É uma casinha de conjunto habitacional, né? Uma casa popular. Mas o carinho que eu recebi das pessoas, as felicitações, sabe? Compartilhando comigo aquele momento que para mim é tão importante. Você fala assim, poxa, né? Tem tanta gente que não te conhece e que torce de verdade por você. Eu tenho um amigo, padre, que mora lá no Nordeste. E virou amigo. E me manda mensagem inbox, me manda conselho, indicação de um livro, sabe? Às vezes ele vê uma postagem minha e até por delicadeza, por gentileza, ele me chama no particular para falar alguma coisa que talvez ali em público iria gerar um desconforto. Outra postura, né, do que... acho que a rede social
possibilita, né, abrir essa janela de conhecer pessoas que na vida real, na rotina, talvez você não teria oportunidade. E como você disse, né, conhecer até bem a fundo, porque se você tá ali compartilhando seus pensamentos, seus sentimentos, e a pessoa tá acompanhando, às vezes ali no cotidiano você nem tem tempo de falar isso com uma outra pessoa, né? E essa pessoa conhece mais. Conhecem meu filho, chamam meu filho de Pico, como eu chamo também. Cadê o Pico? Onde que o Pico? Se eu postar uma foto sozinha, cadê o Pico? Onde que o Pico tá? Eu acho super engraçado. Eles participam mesmo da nossa vida, né? E assim, nessa questão de se expor, né, dessa maneira, você também já teve outras situações de ter desafetos, de ter coisas que você falou, nossa, isso aqui eu não posso fazer. Hoje a gente vive a era do cancelamento, né, Lídia? Então, eu acho que a experiência talvez com situações negativas, elas vão te dando um norte e te moldando sobre o que convém e o que não convém você falar. Eu acredito, sim, que eu já cometi alguns excessos na rede social, excessos de sinceridade. Eu até chamo sincericídio, né? Porque a consequência disso é muito grande. De julgamentos, de portas que são fechadas, até no mercado de trabalho mesmo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter maturidade também emocional, além da maturidade profissional, de ir dosando e raciocinando a respeito do que convém você falar, do que convém você criticar, do que convém você opinar. Ontem mesmo eu ainda estava falando com os colegas de trabalho, falei, que mania que as pessoas têm de querer opinar sobre tudo, né? Tem um assunto, sobre o assunto tal, não, gente, deixa, vai avaliando, vai acompanhando as discussões, nem tudo a gente precisa se envolver, muita coisa a gente precisa se indignar, porque eu acho que a mudança da sociedade, ela parte dessa indignação, mas nem tudo a gente precisa se envolver pessoalmente. Só que isso a gente só vai aprendendo na prática. Dificilmente você vai fazer um curso, até porque se você começar a elaborar estratégias sobre o que você vai mostrar, eu acho que você perde o ponto da sinceridade, que é o principal numa rede social, quando você tem um engajamento. O Whindersson Nunes é um exemplo grande disso. Autenticidade, né? De ser aquilo que é, né? Quando você começa a ser muito robozão, muito formatado, as pessoas não veem sinceridade naquilo. Elas percebem que você tá com um texto pronto para apresentar uma ideia, para interagir mesmo com o público. Eu acho que isso não gera, não digo nem engajamento, porque às vezes não é a nossa intenção. O engajamento ela é uma intenção de uma pessoa que trabalha de fato com a rede social. Eu não trabalho, eu uso a rede social como um suporte, sim, para o meu trabalho, porque me ajuda muito. Mas em termos de interação, eu acho que a sinceridade ela conta muito. É mesmo. Mas nem tudo precisa ser dito. Nem tudo precisa ser dito. É uma sabedoria, né? De saber dosar isso. E, Josi, conta um pouco pra gente, assim, sobre a sua entrada, né, nesse mundo do jornalismo, porque, pelo que você fala, sei que foi um longo trajeto, assim. Então, começa falando de você lá atrás, sabe? Como que, né, você se configura em família e como que você batalhou, assim, pra você poder estar hoje como jornalista. Olha, Lígia, eu acho que ninguém nunca quis ser jornalista como eu quis ser jornalista, sabe? Porque é um sonho, assim, quase que de infância, né? Me veio esse desejo mais ou menos na 7ª série, assim, porque eu sempre gostei muito de escrever. Eu produzia muita redação. A professora, engraçado, né? Que quando a professora fala assim, redação, a galera, né? Parece um filme de terror, né? E naquela época eu já gostava muito de escrever e eu comercializava a redação na sala de aula. Teve uma situação de que eu produzi 10 redações para a sala de aula. O tema era violência. Então, assim, é um tema muito amplo, que você pode falar de muitos aspectos da violência, né? E eu produzi 10 redações, as 10 tiveram notas bacanas, assim, nenhuma ficou aquém, né? Então, eu me comprometi com os meus colegas, né? Seu resultado foi garantido. Entreguei o resultado. E teve até um colega meu que ganhou uma nota mais alta do que a minha na redação. Ele tirou, acho que 10, eu tirei 9,5. Eu falei, tá vendo? Aí é complicado. Caprichei demais, né? Mas aí vai muito da visão do professor de avaliar também a ideia que você apresenta ali, né?
Então, desde a 7ª série. Só que eu venho de uma família financeiramente pobre, né? A minha mãe, ela não tinha estudo, ela estudou até o 4º ano, ela é lá do Nordeste da Bahia, trabalhava como empregada doméstica, né, aqui em Rio Preto e durante toda a vida também. E meu pai também pouco escolarizado, trabalhava serviço braçal, trabalhou como motorista de entrega e tal. E não tinha ninguém na minha família com curso superior que pudesse ser uma referência, assim. Só que a minha mãe, até pela frustração que ela teve de não estudar, porque era o grande sonho da vida dela, depois de adulta ela concluiu os estudos, inclusive. Ela sempre incentivou muito a gente, né? Então, tinha muito esse incentivo em casa, ela não deixava a gente faltar da escola, acompanhava, mesmo com a pouca escolaridade, acompanhava as tarefas nossas e tal. Só que quando foi chegando no ensino médio, eu fui me dando conta da nossa realidade financeira, né? Porque para você estudar numa faculdade pública, você tem que ter suporte para estudar também. Claro. Você tem que ter uma escola boa, um tempo para você estudar. E para você estudar na particular, você precisa de dinheiro, né? E esse suporte a gente não tinha, né? Então, chegando no ensino médio, eu já fui me dando conta. Porque quando a gente é criança, jovem, a gente não mensura o que a gente precisa fazer para atingir aquele objetivo, né? Eu quero ser astronauta. Como é que eu vou chegar? Lá no ensino médio, a gente vai falar assim, não, acho que a astronauta tá meio longe da minha realidade, né? Da realidade de todo mundo, né? Aliás. E aí, no ensino médio, eu já fui me dando conta de que talvez não ia ser tão fácil como eu imaginava. Quando eu concluí o 3º ano, foi o primeiro ano do ProUni, a faculdade e tal, gratuita, né? Só que não abriu o curso de jornalismo aqui em Rio Preto. E eu não tinha condições de me inscrever numa outra cidade por motivo financeiro também. Eu falei, não vou me inscrever, onde que eu vou morar, o que eu vou comer, né? E aí abriu no curso de comunicação somente publicidade e propaganda. Aí eu entrei no curso de publicidade e propaganda. No primeiro ano, eu já vi que aquilo não era pra mim. Inclusive, eu tinha uma colega de sala, a Tâmara, que ela também queria jornalismo e também entrou no curso de publicidade. Você conhece a Tâmara? Sim. Então, e hoje ela é uma baita profissional do marketing. Ela acabou se engajando na publicidade, né? Inclusive, a gente tem uma história engraçada de que eu fui fazer um processo seletivo no estágio. Como aquilo não queria aquilo lá, eu indiquei ela. Então, ela começou na publicidade por uma vaga que eu desisti. E eu falo pra ela, hoje você deve pra mim e tal. Mas ela é super competente. Óbvio que ela conquistou por mérito total dela, né? No primeiro ano, eu já falei pra minha mãe que eu não queria publicidade. Falei, mãe, vou sair da faculdade. Que, embora seja comunicação, são caminhos diferentes, o foco né? é totalmente diferente, né? E aí, a minha mãe, coitada, né? Falou assim, a primeira filha na faculdade, ela falou assim, fica, você não tá perdendo nada, né? Só vai agregar e tal, né? E aí, eu terminei. Fiz 4 anos de publicidade e propaganda. Me formei. E... assim, lógico, não posso dizer que não agregou nada. Eu aprendi bastante coisa de mercado e tal, mas eu continuei trabalhando no comércio. Trabalhava como operadora de caixa. E durante toda a faculdade você trabalhava? Sim, sempre trabalhando, isso. Sempre no comércio, assim. Trabalhava como operadora de caixa. Já trabalhei em posto de combustível, trabalhei na padaria e tal, 2 padarias. Só que eu nunca, mesmo formado em publicidade, eu nunca desisti do jornalismo. E aí eu pensava que assim que eu tivesse uma condição financeira de bancar a minha faculdade, eu iria começar. E aí, 2 anos depois de formada, eu fiz umas contas, falei, será que dá? Será que não dá? Fui lá conversar na faculdade, ver se conseguia um desconto melhor. E aí, por conta de já ter estudado na faculdade, já ter me formado, a coordenadora fez um desconto legal para eu começar. E aí eu queria começar do primeiro ano de jornalismo. Você não quis eliminar a matéria? Não quis, porque era o meu sonho de vida, o jornalismo, né? E a coordenadora ficou maluca, assim, falou, você pode começar do 3º ano, não vai perder. Eu falei, não vou perder, eu vou ganhar. E assim, não me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás, eu tinha começado do 1º ano de novo, porque o 1º ano te dá a base de todas as referências que você precisa aprender. Não adianta você começar do 3º sem saber o que é lead, por exemplo, né? E aí, os 2 primeiros anos, eu continuei trabalhando na padaria.
enquanto todos os colegas já estavam estagiando, porque no primeiro ano você já tem a oportunidade de conhecer o mercado de trabalho, nos veículos, nas assessorias e tal, e eu não poderia sair da padaria porque eu precisava, além de pagar a faculdade, pagar outras contas que eu tinha. Você morava com a sua mãe. Isso, mas eu tinha dívidas, tinha adquirido dívidas e financeiramente eu não podia me desvincular da empresa. E estágio, né, não acaba suprindo, né? E aí no terceiro ano, indo para o terceiro ano, abriu o processo seletivo no Diário e eu fui participar. Uma operadora de caixa que não tinha experiência nenhuma de jornalismo. E acho que assim, Deus deve ter falado assim, coitada dessa menina, né? Eu preciso dar uma oportunidade para ela, porque vem apanhando da vida aí um tempo já, né? E aí eu concorri com colegas que já tinham naturalmente experiência em jornalismo, em assessoria de imprensa, porque já tinham feito estágio antes, né? E aí eu não sei, foi o Fabrício Carareto que me contratou, né? E de novo eu voltei para o Diário da Região pelas mãos do Fabrício Carareto. Então eu acho que ele acreditou em mim, ele viu o brilho nos olhos, a vontade de querer trabalhar, o sonho do jornalismo e tal. E falou, vamos dar uma oportunidade, vamos ver o que vira, né? e assim, eu sempre digo para as pessoas que ter começado do Diário da Região, a minha vida profissional foi ter começado do segundo passo da escada. Porque é uma escola, né? O Diário da Região tem um grande time de jornalistas muito competentes. Naquela época ainda a gente, em 2013, 2014, tinha a Alain de Abreu, por exemplo, que está na revista Piauí hoje, a Rita Magalhães, que tinha Prêmio ESSO, Alexandre Gama, uma referência na política, sabe? É verdade. Então, e o Diário, ele trata o estagiário como um repórter. Ele trabalha como todos os colegas de profissão. A gente não é subestimado, não é dado conteúdos mais fáceis, inferiores... Quer, né? Porque, é coisa de estagiário fazer. Não, se você mostra competência e vontade, eles te dão a abertura. Um estagiário pode manchetar, sabe? Que eu tive a oportunidade de manchetar muitas vezes. Então, eu concluí meu estágio de 2 anos lá, preparada para o mercado de trabalho. Tanto que eu saí de lá e já fui direto para a CBN. E fiquei na CBN os 6 anos até voltar para o Diário da Região de novo. Que legal, né? Deu toda a base para você buscar o que você estava querendo. E você acha que essa visão sua de jornalismo e tal, você falou que na 7ª série que você despertou, mas desde pequena, assim, até antes, você via isso? Porque não era tanto a TV que às vezes é o que acaba brilhando os olhinhos, não era bem isso, né? O que te chamava, assim, o que você acha que você tem lá de trás que você carrega, que de repente te deu essa vontade? Eu acho que é a argumentação. Sempre fui muito crítica, assim, das questões, sempre questionadora, sabe? Tanto no ambiente familiar, quanto da escola, quanto do trabalho. Eu sempre tive essa postura e de falar em público também, sempre tive facilidade. Quando ia apresentar os seminários, né? Na escola, na faculdade, nunca tive essa timidez, vamos dizer assim, porque as pessoas têm dificuldade, né, de falar em público, e eu sempre tive essa facilidade, vamos dizer assim. Mas eu acho que principalmente essa questão de ser muito crítica, né, ao sistema de uma maneira geral, né, segurança pública, religião, composição familiar. Mesmo em casa você acabava sendo a mais crítica. Levantava discussões, assim, muito polêmicas, né? Aos 9 anos, mais ou menos, 8 anos, a minha mãe perguntou se eu queria casar virgem. E aí eu falei que não. Com 9 anos já estava... E assim, eu não tinha... Obviamente que eu não tinha nenhuma... proximidade com a sexualidade, mas eu já tinha essa concepção de feminismo, vamos dizer assim, muito antes de saber, muito antes do feminismo ser um termo modista, vamos dizer assim, né? Eu dizia que não, porque eu era contra aquele sistema de que a mulher tinha que casar pura,
o homem poderia ser vivido. Não que eu queria ser vivida num termo assim, né? Porque as pessoas, eu falando isso, parece que dá até um caráter pejorativo, mas não é isso, sabe? Eu não queria ter que ocupar um papel de submissa dentro de uma relação de casamento, né? Eu queria poder ter a oportunidade de viver um pouco mais antes de casar. Eu nunca quis casar jovem, né? Então, desde os 8 anos, você falar isso para sua mãe, eu acho que já vem numa tendência, assim, de ser um pouco mais crítica, mais pensante, questionadora sobre o porquê que a sociedade funciona desse jeito, né? Então, acho que vem um pouquinho daí também. Quando a gente é criança, a gente tem essa percepção de que jornalismo é só TV, né? E eu era muito fã da Ilse Scamparini. Eu via ela toda elegante. Na Itália, né? Na Europa. E aí eu queria ser a Ilse Scamparini. E aí o destino vai levando a gente pro mercado, né? Às vezes você não sabe que você vai ser um repórter de polícia, de justiça. As coisas vão encaminhando e você vai gerando uma identificação com um determinado tema, né? Nem sempre o jornalista começa escrevendo cultura, por exemplo. Mas ele vai se identificando e vai levando ele para um caminho que ele tem mais talento, vamos dizer assim, e mais você, dedicação. né, acabou, embora você cubra várias áreas, mas você acabou ficando bastante ligada a essa área, né? Igual você falou, justiça, segurança polícia pública e tal. E isso foi meio que natural, assim, e ainda mais por ser mulher, né? Às vezes as pessoas acham que não é o caminho mais esperado, né? O meu primeiro dia de estágio, eu já comecei a ir no plantão policial na central de flagrantes para pegar boletim de ocorrência. Porque essa era uma função do estagiário naquela época. Hoje é feito pelo Marco Antônio com muita maestria. Inclusive, ele faz lives, né, do plantão policial. Virou uma atração do Diário da Região, né? Mas antes era o estagiário que iria buscar os boletins de ocorrência. Então, desde o meu primeiro dia de trabalho, eu frequento delegacia. E no começo, eu achei aquilo muito pesado. Achei que não era para mim, polícia. Porque a violência, a sociedade é muito violenta. E a gente se choca muito com o que a gente vê no noticiário. Só que o que a gente vê na delegacia, num boletim de ocorrência, é a realidade crua e sem perversa, filtro, né? Boletim de ocorrência de estupro é a coisa mais horrorosa que tem para você ler. E você capta aquela energia ruim e você fica com a alma escura, vamos dizer assim, né? Eu, na época, até disse pra minha mãe, falei, nossa, acho que eu não vou aguentar essa vida de delegacia. Porque o papel do repórter é justamente isso, filtrar para que a informação chegue aceitável para a sociedade. Porque tem coisas ali que você não pode pôr, porque é muito horroroso, sabe? E aí, com o tempo, a gente vai ficando mais frio, sabe? A gente vai se adaptando à violência. As pessoas que não têm muito conhecimento de como é a prática jornalística, diz que o jornalista policial, ele é carniceiro, né? De que ele vai no velório. Primeiro que uma situação de velório, por exemplo, para nós é terrível, terrível, porque você vai ali num lugar de sofrimento, você se coloca no lugar da família e você tem que abordar a família num momento pior da vida dela. É uma situação muito constrangedora pra gente. Nenhum repórter vai no velório feliz, né? E na polícia também é a mesma coisa. A gente hoje trata a violência com tanta naturalidade, porque a gente vive isso todo dia, que tem situações que a gente tem que se policiar. Porque quando os jornalistas se encontram na delegacia lendo o boletim de ocorrência, às vezes um pergunta pro outro, e aí, o que tem aí de relevante, né? E aí o colega fala assim, só um homicídio. E as pessoas olham assim e ficam escandalizadas. Falam assim, nossa, queria mais, né? Queria mais sangue, mais morte. Não, porque a gente está tão habituado com aquilo que às vezes a gente está acostumado a ir na delegacia e pegar homicídio, estupro, violência doméstica, latrocínio, sabe? É o cotidiano ali, né? Então, assim, a gente vai se habituando. A gente vai se habituando e aprendendo a filtrar melhor para a sociedade e chegar de uma maneira não leve, porque eu acho que não é também o objetivo. Muitas vezes as pessoas reclamam
de que elas não querem ver violência. Hoje tem esse movimento, você percebe? Que as pessoas, traz uma notícia boa, né? Mas a notícia de morte, a notícia policial, ela não tem o objetivo só de ganhar like. Ela tem o objetivo de abrir os olhos da população para o que está acontecendo, para os nossos problemas sociais, as nossas mazelas. Se você não souber que em Rio Preto está acontecendo um homicídio por semana, pelo menos, você não vai ter noção do que a gente precisa fazer para melhorar esse cenário. A quem a gente precisa cobrar? De que forma que a gente pode contribuir para a sociedade melhor? A gente não pode viver dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, do nosso condomínio, achando que a gente está na Holanda. Tem muitas questões que a população precisa saber. Não apenas de polícia, de política também. É muito importante que a população saiba, mesmo que hoje, infelizmente, não seja a editoria mais prestigiada do povão, né? As pessoas estão alheias à política. Quem acompanha a política hoje são pessoas que têm, às vezes, uma escolaridade maior, um interesse, um envolvimento na política. Mas a gente precisa que a população ela tenha acesso também a essas informações para que ela possa pleitear os direitos dela. E na polícia é a mesma coisa. A gente não pode fechar os olhos para a violência e achar que está tudo bem, porque a gente está com a impressão de que estamos protegidos, né? Com certeza, tem esse papel, né? E assim, já aconteceu de você se sentir, negócio você falou, você acabou entrando por oportunidade nessa área, né? E acho que foi tomando gosto, conseguindo os seus contatos e tal. Mas às vezes você já teve situações que você olhou e não se reconheceu, falou, nossa, eu vou falar isso até porque aconteceu comigo. Na época da faculdade, tinha que fazer um documentário. E aí a gente resolveu fazer Rio Preto da meia-noite às 6, né? Então a gente mostrava o que acontecia nesse horário. E aí a gente foi, por exemplo, seguindo o resgate, ver um acidente. E aí foi muito chocante pra mim, porque assim, quando eu cheguei lá, eu precisava pegar imagens, né? Lógico que eu não fui em cima era um acidente de moto, mas eu pegando imagens assim, e na hora eu não tava nem raciocinando direito. Na época meu namorado, que hoje é meu marido, tava comigo, porque era de madrugada e tal, então a gente tinha ido com uma turma. E aí ele falou assim, nossa, eu achei tão estranho você lá, pegando imagem daquela situação. E aí eu me senti mal, assim, depois falei, nossa, como assim? Realmente, na hora eu nem pensei, assim, lógico que você sente, que você vê o que tá acontecendo, mas era a minha função ali, sabe? Sim. Mas eu percebi que isso em mim ia sempre ser uma questão, assim, né, E às vezes é o papel, assim, como que você faz pra se organizar, assim, né, psicologicamente com essa questão? E tem umas situações que a gente trabalha no automático, né? Até por experiência em cobertura daquilo e tal. Mas tem situações que inevitavelmente chocam a gente, que envolvem a gente. Eu, pela rádio CBN, já chorei ao vivo, sabe? Porque às vezes é difícil separar o papel do repórter do papel da mãe. Principalmente depois que a gente vira mãe, Lígia. A violência dói muito mais na gente, né? Porque enquanto nós somos indivíduos sozinhos, né? Uma única história, você não tem outra vida para cuidar, para direcionar. Muito diferente. Parece que a gente é mais corajoso, né? A gente se expõe mais às situações. Antes de ser mãe, eu não tinha horário para trabalhar. Se acontecesse um homicídio à noite, de madrugada, eu ia. Meu telefone tocava, eu ia. Já teve situações de eu ir numa praça, aquela praça do centro da cidade ali, aliás, próxima ao Palácio das Águas ali, aquela região onde tem morador de rua, de ir lá e tá a situação lá com o corpo e tal, e eu trabalhar naquilo ali sem mensurar os riscos que eu tava correndo. Eu já me expus a muitas situações, sabe? A própria ocorrência lá do morador de rua na Praça da Santa Cruz, que eu participei de tal forma que eu cheguei a virar testemunha de acusação na Polícia Civil. Colocaram fogo, não foi? Que o policial matou o morador de rua. Matou, não foi? Me envolvi de tal forma que eu acabei sendo testemunha, né? Então, assim, às vezes é difícil separar o profissional do pessoal, né?
A gente leva muita história para casa também. Imagino. E você tem que ter uma sensibilidade também grande, né? Eu lembro até quando você fez a matéria do Joselito Paganelli, que é outro jornalista, né? Muita gente elogiou, porque a sua sensibilidade, igual você falou, era uma situação de velório, né? Para quem não sabe, mas é um jornalista que passou por vários veículos aqui e muito querido e acabou falecendo por causas naturais, né? Não foi nada, nenhuma questão assim que outra, mas foi difícil, né, para todo mundo, e você ter que cobrir aquilo e saber o tom, né, para relatar aquela situação, realmente é desafiador, né? Sim. Sempre na nossa profissão a gente, recordando alguns trabalhos que fizemos, né, a gente pensa assim, isso eu gostaria de não ter feito, sabe? E foi a matéria do Jô. Não que eu gostaria que outro colega fizesse, mas eu não gostaria de estar vivenciando aquela situação da morte de um amigo, uma pessoa com quem eu convivi também no Diário da Região, né? E uma pessoa, a cobrança era enorme em cima de mim. Muito pesado. Diante da grandeza do Jô. Porque ele era um grande ser humano e um grande profissional. E ele não merecia menos do que um texto bem feito sobre a partida dele. Então isso me gerou uma carga emocional muito grande. E uma expectativa de que será que as pessoas vão achar que está à altura do que ele merecia, sabe? Felizmente, eu consegui, pelo menos de acordo com o feedback que eu recebi das pessoas, né, atingir esse objetivo. Mas foi uma situação desafiadora para mim em todos os sentidos, assim, profissional, pessoal, ver ele ali, eu fui no velório e é diferente você cobrir um velório de uma pessoa que você não conhece, numa situação de tragédia. Você está ali se despedindo do seu amigo e entrevistando outros amigos que estão compartilhando da mesma dor que você, e você não pode desmontar porque você está ali trabalhando e é uma forma de fazer uma homenagem. Mas é uma pressão, né, de você Sim. conseguir fazer isso. E você, assim, igual eu falei, dessa questão da sensibilidade, né? Você acha que o que você também passou na infância, né, essa luta toda, também te colocou mais próximo, às vezes, desse sentimento, né, do sofrimento? Porque, às vezes, eu penso isso também. Quando a gente também entra em contato com isso, a gente também tem uma empatia maior. Como foi pra você? Como foi essa infância? O que né, você acha que você traz de lá, assim, que talvez te trouxe também essa sensibilidade, assim, no trabalho? Eu acho que é uma visão social, né, das problemáticas, assim. Eu passei por muitas situações que me permitem hoje produzir um jornalismo um pouco mais humano e menos objetivo, né? Porque quando você não conhece um tema, você se atém ali às informações que você tem, né? E quando você conhece o tema, ou mesmo vivenciou aquilo, você consegue trazer um pouco mais de humanidade, um olhar um pouco mais social para algumas questões. Por exemplo, eu vivi em casa violência doméstica com o meu pai, a minha mãe. Foram situações muito conflituosas. A separação do meu pai com a minha mãe foi muito difícil. Foi por via judicial, sabe? A gente vivia problema de alcoolismo em casa com o meu pai. Eu sempre morei em bairro de periferia, né? Eu nasci no Itapema, que é a zona norte da cidade. Eu fui morar no Duas Vendas quando o bairro inaugurou, é um bairro de CDHU, e quando a gente mudou para lá não tinha nem asfalto ainda, porque hoje os bairros são inaugurados com toda a infraestrutura. Asfalto naquela época não, né? Era inaugurado sem asfalto, a população tinha que reivindicar, só né? de ter um teto parece que tava bom, né? Então, é um bairro pobre, né? Um bairro simples. E agora eu tô morando na Caique, que é outro bairro de CDHU, também, que embora não seja Zona Norte, eu considero também, de certa forma, periferia, tá muito próximo ali da Vila Toninho, e lido muito com questões de segurança pública também, né? Então, durante a minha adolescência, eu tive muito contato, por exemplo, com amigos pessoais que escolheram outro caminho, que não optaram por estudar, por se profissionalizar, foram presos. Então, eu tinha um pouco mais de visão
de que não é uma escolha simples, de que muitos fatores te influenciam para o caminho que você vai seguir. Eu, apesar de ter esse contexto familiar conturbado, a minha mãe sempre foi uma incentivadora nossa. Ela sempre quis tirar a gente do circuito do bairro ali. Além de ir para a escola, levava a gente para projeto social, para fazer karatê, para fazer natação. E quantos irmãos vocês são? Eu e minha irmã só. Ah, tá. Uma irmã, você é a mais velha? Não, eu sou a mais nova. Ah, tá. É um ano mais velha só que eu. Então a gente não tinha tempo de conviver no bairro, de frequentar o bairro. A gente estava pensando em coisas mais edificantes, vamos dizer assim. E não era a realidade dos nossos colegas. Até também pelo contexto familiar deles, pela falta de referência. Então muitos rumaram para a criminalidade, sabe? E eu não julgo isso como apenas uma escolha. Eu julgo como uma série de consequências. Não né? é tão simples assim. Né? Se você for ver. Então, por exemplo, para levar isso para a prática do jornalismo, recentemente eu publiquei uma reportagem de uma iniciativa da Vara da Infância e Juventude lá na Escola Darcy Ribeiro, que é no Santo Antônio, para entender quais são as causas que levam os estudantes, os jovens, porque assim, eles pegaram uma faixa etária de que o estudante, o aluno, ele ainda pode ser direcionado para um bom caminho e fugir desse circuito que está levando ele para a evasão escolar, por exemplo. O aluno ele frequenta a escola até o 5º, 6º ano do ensino fundamental e aí depois disso começa a ter uma evasão. Então vamos tratar esse pessoal, vamos conversar com eles, saber o que está interessando a eles, que tipo de desilusão que eles têm com a escola, por que a escola se tornou tão desinteressante, quais são os amigos deles fora da escola, o que eles gostam de assistir, o que eles gostam de ouvir, para poder direcionar eles para um caminho melhor. Então essa realidade eu também conheço. E aí eu consigo entender o porquê que muitos desses adolescentes acabam sendo atraídos para o tráfico, para o crime. E por que a escola é tão desinteressante? Porque a gente sabe que o sistema da escola ainda é um sistema bastante arcaico, que faz a criança hoje, um jovem conectado nas redes sociais o tempo todo, querer ficar sentado numa carteira das 7 da manhã ao meio-dia, olhando a professora falando na lousa. Precisa de mais interação, a escola precisa ser mais interessante. Então, nesse sentido, eu acho que eu consegui trazer uma narrativa um pouco mais realista do que acontece nas regiões de periferia, e até me prontifiquei com a psicóloga que coordena o projeto, de um dia poder ir lá trocar uma ideia também com os estudantes, porque a realidade que eles vivem é a realidade que eu vivi. E que, embora com dificuldade, eu consegui chegar no meu objetivo. Até falei para ela que para nós é tão mais difícil, né? A gente vê as pessoas conquistando faculdade, conquistando um emprego, conquistando o primeiro carro com tanta facilidade, e para nós é tão custoso, é com tanta luta, que muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho. E a gente não pode julgar essas pessoas, porque realmente é muito difícil. Quando eu fui pagar a minha faculdade, e eu paguei cada centavo da minha faculdade sozinha, eu passei muita dificuldade financeira. Eu andava com um tênis furado, porque eu não tinha dinheiro para comprar um tênis. Então, para você conquistar algumas coisas na condição de pobre, você tem que abrir mão de muitas outras, que te são caras também, são importantes. Mas a gente pode chegar lá se de repente tiver uma boa referência de dizer ela chegou, e eu acho que vai ser legal eu chegar também, vai valer a pena. São muitos caminhos, né, para chegar. Eu já observo isso também, porque assim como você, meu pai também tinha problema com álcool, né? Embora a gente não tivesse uma questão financeira, mas era nesse cenário, assim, né, de não violência doméstica física, assim, mas do que falava, que também é uma violência, né? E aí, às vezes, eu percebi, depois que eu tive filho, que eu tinha também um paradigma, assim, que eu achava que o sofrimento era uma forma de você crescer, amadurecer, porque eu sempre achei que eu tinha amadurecido cedo e que isso era bom, né? Mas aí eu também percebo que, depois, né, pensando bastante sobre isso, eu falei assim, não, também não é só desse jeito que a gente pode aprender. Você também, às vezes, já teve essa situação, por você também ter vivido tudo isso, aí também, na hora que você virou mãe, não sei, que às vezes eu falo isso pro meu marido, mas também é tudo... pra ele, é outra vida, assim, né? Na nossa casa, por exemplo, não tem aquelas brigas, não tem aquela... Assim, a gente briga, sim, mas é uma discussão, uma troca de ideia, uma conversa, não é aquela, né? O que a gente vive quando a gente tem uma pessoa
alcoólatra dentro de casa. E eu acho legal até a gente falar disso, porque muita gente não imagina, né? Você já até falou sobre isso nas suas redes sociais, assim, eu também falo hoje sobre isso, coisas que não eram fáceis de falar em outras épocas, de repente, acho que quando a gente consegue, mas existe o caminho da dor e do amor, né? Mais ou menos isso, assim. Na verdade, a gente romantiza a dor, né? E pensa que hoje a gente só é o que é pelas dores que a gente suportou e o que a gente aprendeu com elas. É verdade. Né? Mas, por outro lado, mesmo que a gente saiba que hoje, por exemplo, eu posso me beneficiar dessa visão social que eu tenho de acordo com as problemáticas que eu vivi, eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero um ambiente familiar instável para o meu filho. Já teve diversas situações de eu estar num momento difícil com o meu marido e conversar com ele e falar assim, essa família que a gente quer dar pro Pedro, será que é melhor a gente junto, da forma que tá, ou a gente separado e garantir uma saúde mental para ele? Consciência, né? Sim. Então, eu acho que a gente vem melhorando essas questões, vem tratando essas questões que eram culturais da nossa sociedade. Hoje, madura, uma mulher, uma mãe casada, eu posso entender as dores do meu pai, que ele nunca falou pra mim. Nossa, isso acontece comigo também. Eu só julgava porque ele era um homem violento, frio e alcoólatra. Meu pai nunca disse eu te amo pra mim. E era uma carência afetiva que eu tinha, sabe? E hoje, vendo todas as questões da vida adulta, boleto para pagar, filho para criar, problemas familiares que vêm antes, porque meu pai perdeu a mãe dele muito cedo, o pai também relativamente cedo, né? Já era adulto, mas também cedo, e também faltou para ele essa rede de apoio. Então eu acho que hoje a gente consegue olhar com mais clareza. Humanidade até. Sobre essas questões, o porquê do comportamento das outras pessoas, né? Da nossa família, dos nossos amigos e tal. E trabalhar isso de uma maneira melhor. E talvez isso não seja mais um tabu pra gente no futuro, né, Lígia? Acho que a gente está preparando os nossos filhos para serem mais afetivos, né? Porque antes os homens eram criados para serem machos, para não chorar. Você quer violência maior do que você falar para uma criança não chorar? É verdade. Né? Então, tem até aquela página Frases de Criança na rede social que você deve conhecer também. Sim, muito legal. E tem uma frase que eu vi que é muito impactante de uma criança, que o pai falou assim, por que você está chorando? Aí ela falou assim, eu tô chorando porque eu sinto dor. Vocês adultos não choram e sentem dor para a vida toda, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que trabalhar os nossos filhos para eles terem, sim, uma visão social, mas não terem que passar pelo que a gente passou para aprender a olhar para as pessoas ou para as circunstâncias de uma forma mais humana, sabe? Mas é muito legal esse ponto que você está dizendo, porque a gente sabe o quanto que a gente, quando tem filho principalmente, ou quando tem as responsabilidades, como você disse, passa a olhar as coisas, né? E vivenciar de outro modo, assim. Eu também comecei a fazer muito esse exercício de olhar e tentar entender, né? Não só naquele papel de filha, né? Do tipo, por que isso acontecia, tal, né? Que a gente julga, né? Mas você começa a olhar e falar assim, porque é isso que você disse, quanto que é difícil pra gente, até na situação de hoje, que já é melhor do que a que eles viveram, por exemplo, né? E já é difícil, porque é muita coisa na cabeça, é muita responsabilidade. Por mais que a gente tente levar, né, de uma forma mais leve, não é leve, né? Você viver e criar uma criança e ao mesmo tempo a questão financeira que você precisa e vendo coisas do seu lado tão tristes e ter que tocar a vida, assim, cada pessoa acho que absorve isso de um modo. E às vezes o vício é uma forma da pessoa dela sofrer a vida toda. E ela sofre a vida toda. Porque quem é mais prejudicada é ela, no fim, né? Acho que essa frase da criança é totalmente isso, assim. Então, às vezes, eu também me compadeço muito, assim, principalmente quando eu vejo esses casos, assim, que alcoolismo é um negócio tão comum, né? E, às vezes, a minha mãe que brinca, assim, a gente vê boteco, assim, né? Que sempre tem gente, né?
E aí a gente, nossa, dá vontade de pôr fogo em todos, né? Aí outro dia alguém me falou assim, mas você já pensou que ali é um escape para aquela pessoa? É. Às vezes para ele é um momento que ele pode ser mais ele, ali com os amigos. E a gente acha ruim, porque você sabe o que acontece quando chega em casa, né? Mas a gente tem que tentar se colocar no lugar, né? E entender o que estava se passando com aquela pessoa ali também. Na verdade, todo mundo tem um ponto de fuga, né? Todo mundo. Tem uma música do Emicida que diz qual que é a sua droga, né? TV, erva, solidão, serva. Ou algumas você tem. Então, embora hoje a gente tá numa tendência de procurar uma fuga mais saudável, tô nervoso, eu vou correr, né? Vou tentar parar para ler um livro, né? A gente ainda tá muito na questão do cigarro, do álcool, das drogas, né? E ele não é o problema, ele é a causa de um problema. Ele é a fuga de alguma coisa que você quer se libertar, extravasar, ou pelo menos se livrar momentaneamente, dar uma relaxada, né? É verdade. E ali vem todas as consequências, né? Sim. E a relação com a sua mãe, né? Você comentou que ela é uma pessoa que sempre te incentivou e tal. E hoje, né? Como é, assim, pra ela, né? Essa questão de você ter chegado, né? Ter estudado. Deve ser uma satisfação imensa. Eu acho que eu continuo sendo... Talvez eu tenha alguns primos lá da Bahia, não tenho certeza. A única pessoa formada na família, assim. Tanto com curso superior, eu digo, né? Tanto da parte de pai, paterna, quanto materna, né? Então, eu acho que ela vê que valeu a pena, assim, o incentivo, né? E, de alguma forma... se sente representada, né? Embora a minha mãe tenha terminado os estudos depois de adulta, eu incentivei muito ela para ela fazer uma faculdade. Ela tinha sonho de fazer direito, né? Mas quando a gente atinge um patamar de idade, né? Tá no outro pique, né? Tá com outros objetivos de vida. Ela é muito nova ainda, ela tem 50 e poucos anos, então ainda teria... Você tem quanto? Eu tenho 35, vou fazer 35 agora, em setembro. Então ainda eu sou daria assim também, tempo. nem fiz ainda, eu começo o ano, eu já acho que eu tenho a idade que eu vou fazer em abril. O engraçado é que depois dos 30, parece que a gente esquece quantos anos tem, né? Porque a pessoa fala assim, quantos anos você tem? 30 e... 4, assim. Já errei a idade, já falei 33, 34. E não era pra querer sair de novinha. Não, é porque você realmente esquece, né? Sim. Não que não goste de comemorar aniversário, mas que a gente parou de contar o tempo, né? Porque quando você é jovem, você quer ter 18, né? E você tá com 18, você quer ter 25. Mas não faz uma diferença. E aí, quando você tá com 25, você fica pensando... Como é que vai ser quando você tiver 30, né? Se você vai estar com a vida... Depois deixa a vida me levar e ladeira abaixo, né? Mas eu acho que ela se sente representada, assim. O incentivo dela de estudo e tal, valeu a pena. Sim. E do jeito dela, ela soube, né? E dá um ostentado também, né? Minha filha é jornalista, né? É um orgulho, assim, pra família, né? Legal. E a questão da maternidade pra você, assim, era um desejo? Como foi? Ou foi meio... Foi um acaso? Foi meio surpresa, assim, pra minha família, porque como eu tive sempre uma personalidade libertária, né, feminista e solta na vida, vamos dizer assim, né, minha mãe achava que eu não ia nem casar, quem dirá ter filho, né. Mas ter filho... na verdade, assim, eu nunca tive muita afinidade com criança. Nunca soube brincar com criança, não sabia tratar. Minha irmã achava que eu não gostava dos meus sobrinhos. Ela já tinha tido. Mas depois dos 30, me surgiu a vontade. Eu comecei a olhar para as crianças assim, né? Sabe? Que era uma coisa que não acontecia antes. Por isso que eu sempre falo para as minhas amigas, tenha filho... Quando te surgir esse sentimento. Não tenha filho por pressão social. Precisa. Porque você casou agora e começa a ter a pressão da família. E o filho, e o filho, e o filho. Quando vem o filho, sabe? No seu momento, quando você sentir que você tá com vontade de ser mãe. Porque acho que ser mãe tem que ter vontade, né, Lígia? Porque é muita coisa que envolve, né? Muito. Então me surgiu essa vontade.
E eu dei a sorte de ter um companheiro que surgiu à vontade no mesmo período. Porque também tem essa questão. Precisa ser, para dar certo, né, um projeto de ter filho, se você quiser criar uma criança saudável em todos os aspectos, as duas partes têm que estar em harmonia, né? E o meu companheiro também queria. Então, foi uma gravidez planejada. Foi uma gravidez muito feliz. Eu digo assim, que eu nunca me senti tão amada, tão acolhida quanto na minha gravidez, porque todo mundo me deu muito carinho, assim, os colegas de trabalho. E você trabalhando. Fui muito cuidada, assim, muito, sabe, paparicada. Mimada. E a maternidade é desafiadora, extremamente desafiadora, porque... embora eu tenha a minha sogra e a minha mãe aqui em Rio Preto, eu moro lá na Zona Leste, na ponta da Zona Leste, e elas moram lá na ponta da Zona Norte. A minha sogra agora tá morando um pouquinho mais perto, no Solo Sagrado, mas ela morava na última casa da última rua do Nova Esperança. Nossa! Era lá no morro, lá em cima, Uma e viagem. a minha mãe mora no Duas Vendas, que é praticamente outra ponta da Zona Norte ali, então as duas ficavam assim, muito longe de casa. A minha sogra já cuida das netas dela, que são pequenas também, e a minha mãe cuida dos netos dela, são os filhos da minha irmã. Um deles é especial, inclusive. Ele teve problemas no nascimento, deficiente auditivo, faz muitos tratamentos, passou por muitas internações. Então, a minha maternidade foi solo, assim, nesse sentido. Porque eu tive que cuidar do meu filho sozinha, tanto no período da licença maternidade, do puerpério, que é muito difícil e tal, quanto no sentido de voltar para o mercado de trabalho. Porque eu tive que colocar meu filho na creche com 4 meses de vida. Isso me arrebentou por dentro. No primeiro dia, eu não tive coragem de levar ele. Quem levou foi o meu marido. E eu lembro até hoje da cena de eu no vitrô, vendo ele levar meu bebezinho de 4 meses embora e chorando. Foi um momento muito difícil para minha vida, que me deu a certeza de que eu não quero passar por isso de novo, sabe? Sim. Então, assim, eu me dedico integralmente pelo Pedro, mas eu não quero ter que passar por isso de novo. Sim. Sabendo da sua realidade, né? Porque eu tenho compromisso de ser uma mãe presente pro meu filho. E ser uma mãe presente não é fácil. Custa, né? Não é fácil. É tempo e é disposição. E o tempo hoje é o que nos é mais caro. Né? É o que a gente menos tem. A gente tem dinheiro, mas não tem tempo. É verdade. Né? É muito fácil você terceirizar o cuidado com o seu filho. Você pagar uma babá, levar para um padrinho, uma madrinha, mas e que tipo de memória que ele vai ter com você? E é essa a minha preocupação com o meu filho, sabe? Então, quando eu não tô trabalhando, eu tô com o Pedro. E a nossa vida, os finais de semana são dedicados a ele. A gente sai para parque ecológico, para a cidade da criança, não importa o cansaço. Porque a gente mora em um apartamento. Se a gente tivesse uma casa com um quintal, poderia dar um pouco mais de qualidade de vida para ele e liberdade. Mas como a gente fica preso o tempo todo, eu preciso levar ele um pouquinho para fora para sair, para ver gente, para respirar um ar. E aí o desafio é ainda maior porque a gente descobriu que ele é autista, né? Foi uma coisa que o jornalismo também me proporcionou, porque eu tive a oportunidade de fazer reportagens sobre o autismo, o autista, e identifiquei no meu filho as características que eu tinha abordado na reportagem. Quanto tempo ele tinha, Josi? Que às vezes demora. Menos de 2 anos. Foi bem rápido. Na verdade, assim, com menos de 1 ano, a gente tinha expectativa da fala, das primeiras palavrinhas, as primárias, né? Mamãe, papai e tal, que com talvez 9 meses ali já começa a sair, e não saía. Só que quando você vai conversar com as pessoas falam assim, cada criança tem seu tempo. O menino é mais preguiçoso, né? Entra um monte de crendice, né? Andou rápido, fala mais devagar, isso. tem umas coisas. Mas assim, com um pouquinho mais de 1 ano, a gente percebeu a questão do chamar ele. Que ele parecia surdo, né? Porque você chamava o Pedro e ele continuava ali no mundinho dele brincando. E a gente sabia que ele não era surdo porque ele se assustava com barulho. Tinha explosão, ele assustava com TV alta e tal, né? Então, assim,
ter conhecido o autismo por meio do jornalismo me deu uma certa tranquilidade no sentido de já conhecer as redes de apoio, os sistemas de tratamento e saber que não é o fim do mundo o diagnóstico. Sim. Porque a pessoa que não tem contato com esse tema, ela se assusta. Aliás, quem já tem contato com o tema se assusta, né? Pensando no futuro. Quem dirá quem não conhece. Já tive situações, por exemplo, do pessoal da creche onde meu filho estudava, de os professores chegarem na mãe e falar assim, olha, seria legal levar o seu filho num especialista para investigar. E a mãe ficar super ofendida, falar assim, tá falando que meu filho é autista? E tirar o filho Negação, da escola. Né? Tirou o filho da escola. E era um conselho que eu gostaria de ter recebido da escola. Porque quando eu fui levar para eles as questões de atraso de fala, de eu chegar na sala de aula, ele tá sempre brincando sozinho, no mundinho dele, apesar da investida dos coleguinhas, porque as crianças pequenas, elas são muito coletivas. É verdade. Né? Muito afetivas. Dá mais nessa idade, assim, depois Sim, de uma idade... elas querem estar juntas, querem brincar, querem chamar o coleguinha para brincar. Depois, quando a gente começa a crescer, a gente começa a se separar por grupos, por afinidade. Mas as crianças não. Então, eu percebia que tinha um incentivo das crianças para ele participar e ele se desvencilhava, assim, ele queria ficar sozinho, queria ficar brincando com o carrinho dele, aí você assim, começou observando olhando as rodinhas. Só que quando eu fui levar isso pra escola, eles sempre normalizavam, né? Não, a personalidade da criança e tal. E quando eu fui levar na pediatra pra ela dar o acompanhamento, pra minha surpresa foi a mesma coisa. A pediatra descartou. Tipo, tá se de propondo pronto. à toa. Não, falou, não, é assim mesmo. E ele já tava com 2 anos e pouco quando eu fui levar na pediatra. E aí eu insisti porque eu vi que aquilo não era normal, né? E aí eu lembro até da palavra da pediatra, que ela ficou meio impaciente comigo e falou assim, tá bom, se você quer, vou te dar um encaminhamento, então, pra você parar de me encher o saco. Ela não disse com essas palavras, mas foi isso que ela quis dizer, né? E me deu o acompanhamento e o neuro disse aquilo que eu já sabia. Olha só. Que ele realmente tinha as características do espectro. Hoje eu faço parte de um grupo no WhatsApp de mães, de autistas, e eu percebo que as dificuldades do Pedro são muito menores. Que tem graus, né? Sim, nível 1, nível 2 e nível 3. Hoje a gente fala que é o leve, o moderado e o severo, né? Então o Pedro tá no nível 1, que é um pouco de dificuldade de sociabilização, gosta de ficar um pouquinho mais sozinho, atraso de fala. Ele começou a falar as primeiras palavrinhas, as primárias, que os bebês falam aos 3 anos, certinho. Ele completou 3 anos, ele começou. Hoje ele tá assim, um tagarela, né? Fica falando, mamãe. A gente quer que fale logo e depois a gente fica louca. Ele forma hoje pequenas frases. Então, quando ele fala uma frase... Ele tem quanto agora? 4 e 7. Quando ele fala uma frase um pouquinho mais complexa, a gente fica maravilhado, assim, né? Por exemplo, ontem, eu tenho mania... Todo mundo tem um tique, né? Olhando de perto, assim, ninguém é normal, né? Eu tenho mania de ficar com o cabelo na boca, assim, né? E aí, a gente tava comendo bolo na cozinha, ele falou assim, não comer cabelo, comer bolo de milho. Não, cabelo que você deve comer. Pra que você tá comendo cabelo se tem um bolo aqui na frente, né? Então, assim, são conquistas, né? Porque você vai incentivando. A partir do momento que você sabe também, é muito importante pra você conseguir ajudar, né? Isso. O que é um equívoco, porque quando a mãe vai procurar um tratamento especializado, algumas pessoas, alguns médicos, dizem que é melhor esperar uma certa idade para ter certeza. Mas você não precisa ter certeza de que ele é autista. Você precisa ter certeza de que ele está com um desenvolvimento atrasado. Sim. E a partir daí, intervir com terapias, com fono, com terapeuta ocupacional. Porque se não for autismo, você trata aquela questão dele que está atrasada para que ele não tenha problema depois de desenvolvimento na escola, principalmente na fase escolar de alfabetização. É lógico. Se for autismo, tudo bem, vamos tratar lá na frente, vamos Mal ver... não vai fazer você quais são as questões que precisam e tal. Mas, infelizmente, ainda tem muito desconhecimento, né, da causa, e os pais não sabem como. Às vezes, eles vão procurar ajuda de um especialista,
especialista, como eu fui procurar da pediatra, e se ele ouvir da pediatra que não é nada, ele vai voltar para casa e seguir a vida dele e vai atrasar o desenvolvimento da criança. Uhum. E no caso do Pedro, a gente sempre estimulou ele muito em casa, assim, Eu sou contra essa questão de você querer alfabetizar a criança logo cedo, que a criança tem que aprender número. Sou contra. Eu acho que criança tem que ser criança. Então, em casa, nunca faltou guache, tinta, canetinha, canetão, giz de cera. E aí a gente vai ensinando para ele, com brincadeira, os números, as letras, massinha, fazia massinha, letras com as massinhas de modelar e tal. Nunca, assim, pegar um caderno, escreve ali o ABC, nunca. Para não forçar a criança a uma situação, uma tarefa de casa, que na nossa época a gente já odiava, né? Então a gente não quer reproduzir isso. Então, hoje as terapeutas ficam muito impressionadas, assim, com o suporte que a gente dá pro Pedro em casa, porque a gente não tem formação específica de pedagogia, mas a gente sabe incentivar ele para que ele consiga se desenvolver em algumas coisas que vão ser úteis para ele na fase escolar. Letras, números, cores, formas, animais, sabe? Sim. E a gente tem... Porque a terapia, ela não funciona sozinha, né, Lígia? Ela tem que ter o suporte da escola e da família, ele faz porque terapia, é um trabalho integrado. ele faz essas terapias. Ele faz, inclusive, pelo SUS. Ah, que legal. Ele faz no centro especializado em reabilitação, aqui em Rio Preto, tratamento de TO, de fono, e a terapia ABA, que é específica para o autista, né? Eu conheço uma pessoa que é Para especialista. tratar as especificidades do autismo, por exemplo, manter contato visual. Então, eles fazem exercício nesse sentido. É um trabalho voltado para estimular as dificuldades que estão dentro do espectro. E é isso que é de se admirar, assim, eu acho, né, com toda mãe que, assim, eu converso, porque é tanta coisa envolvida, né, e é o que a gente estava falando, né, com tudo que a gente precisa fazer, e você ter consciência do seu papel, né, com aquele ser humano ali que você quis dar o espaço aqui no mundo, e então você precisa se dedicar, né, e às vezes mesmo com o cansaço, né, porque pra você deve ser bem puxado, assim, né, sua vida... como jornalista, né? Você sempre tem que estar ali meio que disponível, né? Pra fazer as coisas. Você vê que jornalista não tem tempo, não tem rotina, hoje né? a gente marcou a bate-papo aqui super cedo e antes você ainda conseguiu fazer uma pauta já. Tudo pronto pra dar 6 certo, horas né? da manhã. Pois Sim. Então, como que você faz, assim? Você consegue nisso tudo... ter um tempo pra você, nem que seja pra fazer algo que você gosta, pra ler? Como que você procura se abastecer? Hoje não. Hoje a minha vida é o trabalho e o que sobra do trabalho é o Pedro. Eu me dedico muito a ele e praticamente não tenho tempo nenhum, assim, de encontrar os amigos. Se eu encontrar os amigos, eu tenho que levar o Pedro junto, sabe? Porque eu não tenho com quem ou aonde deixar ele. Se eu vou fazer uma unha, eu faço a unha em casa, não vou na manicure. Enquanto ele tá ali brincando. Mas eu acho, Lígia, que nesse momento é um investimento de tempo, sabe? É um perder para ganhar no futuro. Eu tenho muita preocupação com o futuro do Pedro. Quando vai ser? Quando ele entrar de fato na fase escolar, porque ele ainda está na etapa, né? É uma escola infantil. Quando vai ser? Quando as crianças começarem a se dividir em grupos. Será que ele vai ser aceito? Será que ele vai ter amigos? Será que ele vai ser respeitado nas especificidades dele? Será que ele vai ser acolhido? Será que ele vai sofrer bullying? Sabe? Então, a gente vem trabalhando uma rede de afeto nele, para que ele se sinta seguro. A gente incentiva muito ele, a gente parabeniza muito ele das conquistas dele, para que ele se sinta seguro, sabe? E eu não quero, nesse momento, me afastar ou pensar que eu talvez esteja negligenciando uma atenção que ele precisa, para que ele tenha esse suporte no futuro, sabe? Então, hoje eu abdico de fazer uma hidratação nesse cabelo seco para poder dar o que ele precisa. A paz, a qualidade, a diversão que ele precisa para ele crescer equilibrado, sabe? Ai, que legal. Acho Tempo a mãe não tem. Não, é uma postura muito legal de se admirar e que acho que faz todo sentido, né? Acho que quando a gente faz algo com consciência,
não vai gerar tanta dor, assim. Sim. Porque você sabe, você já pensou sobre aquilo e é uma decisão, né, sua. Então, é uma fase que precisa, né? Com tanta dor é um pouco relativo, porque eu não posso negar também Que de dói, que eu sinto né? falta de uma vida social, por exemplo. Sinto falta de ir num barzinho, de... Outro dia eu vi que você falou que foi a primeira vez que você saiu só com o seu marido, né? Sabe? Depois de bastante tempo. 4 anos e 7 meses pra gente conseguir conciliar uma folga junto e ter um tempo só nós dois, e porque o Pedro tava na escola. Porque se fosse de final de semana, o Pedro estaria com a gente, inevitavelmente. Então, a gente planejou esse dia, né? Que só foi possível porque hoje eu tenho banco de horas, que era uma coisa que eu não tinha antes em outras firmas e tal. Consegui tirar essa folga. E a gente planejou um dia inteiro. Eu falei, a gente vai tomar café da manhã na rua... Vamos passear, as coisas mais básicas, almoçar né? na Junto. rua. Falei, a gente só vai voltar pra casa na hora de buscar o Pedro na escola. A gente ia no cinema, que é uma coisa que também a gente não foi mais desde que o Pedro nasceu, né? E não deu tempo de fazer tudo o que a gente planejou. Mas foi um dia muito feliz e muito importante pra nós. Que parece que dá uma resgatada em tudo, assim, que né? Lígia, você poder sentar numa mesa em paz sem ter que ficar assim, ó. Vendo, você não pode perder o seu filho de visão, independente se ele é atípico ou E a típico, gente que gosta né? de conversar, eu falo aquela fase que o Júlio, né, meu filho tava aprendendo a andar, Gente, eu sofria demais, porque eu adoro encontrar meus amigos pra conversar e comer, taurina, né? Então, eu sentia muita falta, porque eu perdia os assuntos da mesa. Sim. Né? Então, hoje que ele já brinca, vai lá e fala, nossa, que bom, porque faz falta pra gente, realmente, né? E comer em paz, né? Comer em paz. Sentar e não ter que engolir a comida, né? Sair com a boca cheia, correndo atrás da criança que tá se expondo a uma situação de perigo, né? Nem sentir, né, o gosto. Mas eu sinto falta, assim, de ter uma vida social, de ter tempo pros meus amigos, de encontrar as minhas amigas pra colocar a conversa em dia. Faz muito tempo que a gente não faz. Inevitavelmente, quando você vira mãe, o seu círculo social fica menor também, verdade. porque tem a galera baladeira, né? Que ainda tá não rumou ainda pra família, né? Então, tá num outro momento da vida. Mas eu sinto falta, assim, não é também com relativa tranquilidade, né? Que a gente aceita a condição materna. A gente sabe que tem muita abnegação por trás também. Tem. E às vezes a gente até sente que isso atrapalha, às vezes não, atrapalha mesmo, porque quando você tem a oportunidade, por exemplo, de fazer isso que você fez com o seu marido, com certeza você volta muito mais inteira, né? E quando a gente vai abrindo mão, que é que você, por essa condição dele, por tudo isso que você precisa, né, oferecer, se estendeu mais, né? Sim. Mas toda mãe de uma criança típica, por exemplo, também passa por isso ali naqueles primeiros anos, até uns 3, né? Que é essa fase que você abre mão de muita coisa, assim. Então, quem passou sabe como é, né? E por outro lado, a culpa, né? A culpa... Quando você abre mão da maternidade pra cuidar um pouco de você, a culpa. Mas, puxa, ele é igual, às vezes, o Júlio, ele fala muito assim, mãe, brinca, o tempo inteiro que eu tô com ele quer brincar. E eu, com o tempo, aprendi a falar, Júlio, a mamãe não vai brincar agora. Porque eu preciso de, sabe, meia horinha aqui pra eu jantar, Então, aí eu fico com aquela culpa. Sim. Mas eu vi o pai dele fazendo isso muitas vezes, né? Meu marido com muita mais facilidade. Mas eu percebi, assim, que era melhor eu ficar aquela meia hora, eu comer com calma e tal. Aí depois eu tô abastecendo, assim, não, Ju, agora vamos brincar. Entendeu? Agora, antes não, às vezes eu achava que eu sempre tinha que falar sim. E aquilo te corrói muito por dentro, porque a gente tem as vontades também, as necessidades, né? E depois que a gente vira mãe, a gente dá um valor pro silêncio, né, Lígia? Nossa Senhora. Fica quietinho assim, parece que ele... Gente, chacoalha, assim. Eu também. Eu vou desligando televisão, quando eu posso. Televisão. Gente, desliga isso. A gente aprende a desligar a televisão depois do silêncio. Silêncio. Deus, que coisa maravilhosa. E ler, assim, que eu sempre li tanto. Então, hoje, quando eu consigo, assim, que agora já tá um pouquinho maior, eu falo, João, mamãe, vai ler. Falei, até bom pra ele ver eu lendo. Brinca sozinho. Filho único, né? Também, ele quer brincar junto. Brinca sozinho. Mas, assim, gente, é uma coisa que tem outro valor, assim, hoje, aquela leitura, assim. Mas você viu aquele meme que já... Não é nem um meme, é uma figura ilustrativa que rola muito no Facebook, por exemplo, de uma mãe que vê outra mãe
ela tá lendo o livro e a criança também, e a mãe tá com o celular e a outra criança também, e a mãe fala assim, como é que você consegue fazer ele ler livro? É justamente pelo exemplo, né, de ver ali lendo. E você não vai querer que seu filho leia se você não tem o hábito da leitura. Eles aprendem vendo o prazer que você tem nas coisas. É impressionante isso. Então, se você gosta de música, ele vai também ter aquela tendência, porque ele tá vendo que é prazeroso pra você, né? Isso é muito legal. Bom, Josi, nosso papo tá ótimo, mas vamos pro nosso bate-bola por conta do horário. Turma do Jô, né? Só faltou a plateia, né? Bom, que eu vou falando algumas, né, 2 situações e você fala qual você se identifica mais e pode falar um pouquinho sobre isso. Falar ou ouvir? Falar. Embora eu reconheça o valor de ouvir, é um exercício que eu tô tentando chegar, mas eu falo muito mais do que eu ouço. Também, né, pra trabalhar nessa área. É difícil não só que isso, não acho seja que assim, questão né? de personalidade. Eu admiro muito quem ouve. Fala, nossa, que legal. A gente gosta tanto de ser ouvido. É verdade. Né? E quando a gente encontra um amigo que nos ouça, você fala assim, esse cara é tão legal porque ele ouve. E a gente é uma dificuldade, né? De querer falar. Então, tô trabalhando pra ser melhor ouvinte. Legal, bacana. Noite ou dia? Hoje é dia, né? Porque à noite eu tô morta com farofa, né? Criança dormiu, você chega... Eu falo, a Bill, a Maria Helena Coure, que escreve coluna de política, ela gosta de me mandar a coluna no final do dia, quando ela encerra, pra eu ler, porque ela gosta de uma crítica, uma pontuação assim, essa eu gostei, essa daqui não e tal, né? Ela me manda 9h30 da noite, falei, filha, só amanhã eu vou ler essa coluna agora. Então, assim, manda antes, porque depois das 9h30 da noite, a chance de eu ver é remota. Então, assim, hoje eu sou mais dia, mas se eu pudesse escolher, eu seria mais noite, porque a noite é lazer, né? Dia é trabalho, a noite é lazer, então... Mas é o momento, né? Não tem como. Você é, assim, a pessoa de muitos amigos ou poucos bons amigos? Poucos bons amigos. A gente tem a ilusão de que a gente tem muitos amigos por conta da rede social, mas a gente verifica a qualidade dos nossos amigos quando a gente está passando por um momento difícil. Quando simplesmente a gente precisa desabafar com alguém, contar uma situação desafiadora que a gente está passando. Então, eu percebo que eu sou cercada por uma rede social bastante acolhedora, mas no sentido de qualidade, de proximidade, de afetividade, a gente tem menos amigos, né? Tem aqueles até porque poucos bons. Né? Conforme você vai amadurecendo e os anos vão passando, a gente começa a ficar um pouco mais seletivo também com os nossos amigos. É verdade, fazer aquela limpa no Facebook. Faz parte, né? E você é mais de dados ou mais de intuição? Você é daquelas pessoas que sente aquele feeling? Intuição, total. Total intuição. Legal. É legal isso, né? Porque você trabalha muito com dados, né? Mas você usa a sua intuição. Sim, muito. Você percebe isso tanto no trabalho quanto na vida, assim, com o pessoal? Sim, a forma com que eu vou tomando decisões na vida, né? Com base na experiência, com base na fé também, né? Vou sempre pedindo... às vezes, quando eu tenho a crença de que quando a gente recebe uma intuição muito legal, um conselho muito legal que surge do nada na mente, assim, é uma contribuição da espiritualidade amiga, qualquer que seja a sua fé, né? Verdade. Eu acho que a gente é cercado também por anjos, por almas boas, que vão direcionando a gente para um bom caminho, né? Então, eu sou muito intuição, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, no cuidado com meu filho, no trato com os amigos. Não pode deixar de ouvir essa voz, né? Eu não sou tão organizada para dizer que eu sou uma pessoa de dados, né? Deixa a vida me levar, né? Eu falei para você antes, né? Bom, Josi, que legal. Adorei esse nosso bate-papo. Obrigada mesmo. Também gostei. Se você quiser deixar uma mensagem final aí também. Não, agradecer a oportunidade. É uma proposta muito interessante que você trouxe realmente de conhecer o lado B, né? Das pessoas, dos profissionais. Às vezes, por mais que a gente se exponha nas redes sociais, às vezes a gente não tem esse tempo para tratar de assuntos com alguma profundidade, com um sentimentalismo, com uma gama histórica que a gente traz de vida também e que explica por que a gente é hoje da maneira que a gente é, né? Então, eu acho muito legal esse seu projeto. Fico feliz por
pensar que talvez o meu perfil seja interessante para a sua proposta. E desejo sucesso também para o seu trabalho, para o podcast. Obrigada. E no que você precisar também, pode contar comigo. Eu falo que a minha ideia aqui é gente que tá aberta, igual eu falo, né? Há um papo humano, que é isso, né? Mostrar esse lado B, como você falou, né? Todo mundo que tá disposto. Mas eu acredito, assim, que é o caminho, né, pra gente ter um mundo mais humano também, né? Então, obrigada mesmo por ter aceitado. E você também que nos acompanhou, que gosta dessa proposta, deixa seus comentários, né? A gente quer saber também a sua visão. E fico aguardando você no nosso próximo episódio. Até lá!